Olá para você que está nos acompanhando aqui, é o Lab Pod, uma produção no podcast no Lab Mais do Sesc Caxias do Sul. Eu sou Bianca Sganderla, morena, olhos castanhos, cabelos cacheados, e temos minhas colegas aqui, por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou a Fefe. Eu sou uma moça branca, de cabelos castanhos, longos, e olhos castanhos escuros. Eu tô usando uma blusa vermelha sem mangas. E é isso aí. Eu sou a Carol, gente, tenho 18 anos, cabelo castanho comprido, olhos verdes escuros, tô usando uma camiseta preta com uma correntinha de estrela, pele branca. Muito bem, bem-vindas, né? Em primeiro lugar, bem-vinda aí para a galera que está nos acompanhando de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a invisibilidade da cultura aqui em Caxias do Sul, principalmente, né? Na nossa região. Caxias do Sul foi considerada a capital brasileira da cultura em 2008. E aí já queria começar com isso, né? Como é que vem sendo a partir desde então, desde 2008, lá com o Ivo Sartori, nosso prefeito. E daqui para frente, assim, como é que vocês têm visto a cultura? Como é que está sendo o andamento? Eu sou trabalhadora da cultura, né? Uhum. Trabalho com dança, também sou cantora, produtora cultural e agora adentrando no audiovisual. E realmente eu lembro dessa época da capital nacional da cultura. Para nós, trabalhadores da cultura, acabou ficando meio estranho, porque a gente tem essa desvalorização aqui, né? Essa invisibilização. E acabou ficando assim, a gente sempre é meio deixado de escanteio, mas aí quando é para enaltecer a cidade perante o resto do país, aí eles dão esse título. Eu acredito que para ter esse título a gente precisaria de mais investimento, né? De mais valorização mesmo, tanto por parte do poder público quanto por parte do público consumidor em geral, né? Acho que falta um pouquinho disso. Pois é, a gente disputou nessa época, em 2008, com o título com Petrópolis, Rio de Janeiro, Blumenau, Santa Catarina, Santa Cruz e Cabralha, na Bahia. E assim, até a gente estava conversando com os amigos aqui, tem uma galera nos bastidores aí, né, nossos colegas do Lab Mais, e tava falando sobre isso, que na nossa concepção, a gente não teria ganhado, né, principalmente para Blumenau, por exemplo, né, tem o festival lá do shopping, enfim. Aqui a gente tem a nossa festa da uva, né, que é o nosso campo, assim, de foco de cultura, né, num sentido. Mas quando a gente fala de cultura também, a gente fala não só específico, mas a gente abre, né, não é só o teatro, mas também o artesanato, a questão do audiovisual que está vindo aí para a cidade agora, nós estamos aí em 2023. O que tu acha um pouquinho, Carol, sobre isso, assim? Eu, sinceramente, não vejo Caxias como um polo cultural. Uhum. Até porque eu acho que não tem tanto investimento para os artistas, mas também não tem esse movimento do público para consumir arte. Tanto aqui em Caxias como em Farroupilha, que eu moro, eu não vejo isso. Não sei vocês, como artistas aqui do local. Sim, essa questão também da valorização, né? Por exemplo, eu falei do artesanato. Eu trabalhei 4 anos com artesanato, né? E tem essa questão, assim, de não valorizar o produto artesanal, né? Da mesma forma que daqui a pouco os artistas que trabalham com teatro não se consideram valorizados, né? Tenho resgatado também a questão do teatro, tem um grupo de teatro, de amigos, enfim, a gente está nessa reflexão, né? Como trazer as pessoas para fazer teatro e se a gente cobrar, quanto deveria cobrar, né? Porque a gente não sabe o público que vai vir, se tem condição ou não, quem são os interessados. E tem essa questão do artesanato, da arte em si que mexe com a cultura, né? Acho que a principal limitação para isso é a questão de que a gente não tem um investimento público e a produção artística fica dependente do pagamento das pessoas, assim. Então, Sim. A gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Então as pessoas não conseguem ter verba suficiente para consumir. E a questão do acesso à cultura vem muito disso, quando a gente precisa de investimento público, porque as pessoas não têm o que pagar para acessar, né?
Quando a gente depende realmente do dinheiro de cada pessoa, de cada família, é difícil. E aí a gente não tem um público consumidor porque acaba usando o seu dinheiro em outras coisas, né? Um dos recursos que a gente tem é realmente do governo, que são os editais, né? Tem a Aldir Blanc, Financiarte, agora teve o Paulo Gustavo. Mas eu também reflito sobre isso. Se não tiver esses recursos, tu não tem como fazer uma coisa independente. Vai tirar da onde, né? Quem é que vai patrocinar? Qual é a empresa que vai apoiar essa causa, a ideia, né, que a gente está tendo? E se vai ser legal e vai assinar lá embaixo para poder concretizar isso, né? E como é que também vocês percebem essa questão tanto da divulgação e como a participação do público quando tem coisas na cidade, né? Carol, quer falar alguma coisa? Eu não sei muito bem como funciona a divulgação daqui, né? Tu é de Farroupilha, né, Carol? Na minha cidade, quando tem eventos culturais assim, não tem divulgação. Não sai em jornais, não sai na TV. E eu acho que isso influencia também as pessoas não comparecerem, né? Justifica não ter consumidores para arte se não vai ter uma divulgação de quem tá fazendo, se a prefeitura faz alguma coisa e não divulga, por exemplo. Na verdade, a divulgação a gente tem, eu acredito que a questão financeira é o que interfere mais, assim, volto para aquele ponto que eu lancei antes, a questão do acesso à cultura. Por que a gente tem financiamento público para a cultura e para as artes, né? O principal não é para que o artista receba um pagamento. O principal motivo para a gente ter financiamento público é para o acesso do público. E é isso que a gente vê o poder público não pensando, né? Assim, principalmente o executivo. A gente tem uma estrutura de Secretaria de Cultura que funciona muito bem, mas às vezes o prefeito não gosta muito de investir nisso. E se perde um pouco esse norte, assim. O público precisa ter facilidade de acesso à cultura. Pois é, onde é que a gente está faltando, né? Será que seria na educação? Porque também a questão das escolas, né? Isso a gente fica para refletir um pouco, assim, né? A educação, às vezes, a gente impõe os alunos a fazer determinadas atividades, né? Você tem que dançar para a Semana Farroupilha, em vez de repente, propor propostas para as crianças pensarem o que reflete isso, né? O que é a ideia de gaúcho, o que se pensa sobre isso, o que gostaria de mostrar, do que impor, né, as coisas para as crianças, para elas refletirem também sobre a questão cultural, né? Vivenciar isso de uma outra forma, né? Uma experiência. Sim, elas serem ensinadas, de certa forma, a consumir arte. Acho que elas não são estimuladas desde a família até na escola, né? Concordo. Certo. Agradeço, então, Carol, Fefe, pela participação aí. Nós ficamos para o próximo bloco com novos colegas, então. E até mais. Valeu. E aí, pessoal, a gente está de volta com o último bloco do LabPod, programa da oficina de áudio para podcast, promovido pelo Lab Mais aqui do Sesc de Caxias do Sul. Me chamo Iago Soares, eu tenho 1,80 m, cabelo comprido, cacheado, uso óculos, eu sou branco, eu tenho barba e eu tô aqui com meus colegas, com o Marco. Se apresenta, por favor, Marco. Eu sou o Marco, sou uma pessoa não binária, sou branco, tenho cabelos curtos, escuros com mechas vermelhas, eu uso óculos redondo e tô usando uma camiseta preta. Isa, por favor. Oi, galera, tudo bem? Então, meu nome é Isabelle, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos longos que estão amarrados, pele branca, tô usando brincos e a minha roupa é preta. Eu queria continuar a nossa conversa, então, puxando o gancho já em relação ao último bloco, que no finzinho a Bianca comentou sobre a questão das crianças, o incentivo das crianças na cultura. E eu queria dizer que, um relato meu, que eu fiz a vida inteira, eu fiz um ensino privado, que teoricamente eu acredito que deva ser mais eficiente, menos defasado que o ensino público no geral. E mesmo assim eu saí sem saber
eu não aprendi a consumir arte. Eu acho que eu poderia ter sido mais incentivado, eu fui incentivado, mas de qualquer forma eu fui... as coisas foram empurradas para mim. Eu não desenvolvi interesse, eu não procurava as coisas. E a gente comentou bastante aqui, em off e nas nossas conversas também, nos outros blocos, a questão de que as pessoas, elas não procuram a cultura, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o sistema educacional careta que a gente tem e, enfim, que isso tem muito mais a ver com o sistema educacional. A gente não aprende a consumir, a gente não é incentivado a consumir. A gente, principalmente aqui em Caxias, a gente sai da escola para trabalhar e fazer a nossa vida. Então eu queria tirar um pouco da culpa do público e botar mais no sistema educacional e no governo. Essa questão de falta de incentivo e tal. Fiquem à vontade. Eu acho que a gente não aprende nem a consumir, nem se expressar artisticamente na escola. Eu tive 2 experiências. Eu estudei em escola particular e estudei em escola pública também. E em nenhuma delas eu tive o acesso artístico como eu gostaria, né? De uma forma de autodescoberta, por exemplo. Então, sempre foi algo imposto, tanto para mim quanto as turmas que eu estava. E não era perguntado de que forma vocês gostariam de expressar isso. Por exemplo, quando eu era criança, eu precisava fazer alguma apresentação, ela já vinha pronta. Eu não tinha como participar do processo criativo dessa apresentação. Eu acho que isso é algo que falta muito, até mesmo nas gerações passadas, era algo que acontecia, e que vem acontecendo ainda nos dias atuais. Então é algo que a gente precisaria debater mais e conversar, porque isso interfere diretamente em como é consumida a arte. Se não é trabalhado na base, como que a gente vai descobrir ela quando adultos, se não for de uma forma autônoma? Eu concordo bastante com esses comentários. Eu sou de Farroupilha, né? Não moro aqui aqui em Caxias. E eu tive uma experiência semelhante no ensino fundamental. Estudei em escola pública minha vida inteira. Atualmente eu estudo no Instituto Federal, estou no 3º ano do ensino médio. E no ensino fundamental eu realmente também não senti esse incentivo a expressar, enfim, como tu comentou, das apresentações. Vinha pronta pra gente, a gente só tinha que fazer, enfim, apresentar. Mas não vinha essa parte da criação, né, do início. Eu acho que atualmente, talvez por uma exceção de ser o Instituto Federal, tem um pouco mais de incentivo às artes, né, principalmente pelos professores que sabem que eu desenho, enfim, é a minha área, que influenciam bastante. Então, fui convidada recentemente para fazer um evento, vender minha arte, por um dos professores. E eu acho que pode ser, bastante pela questão de ser o Instituto Federal, que tem um incentivo maior, talvez, para essas áreas. Mas eu não vi isso no ensino fundamental, mesmo sendo também uma escola pública. Uma outra questão que eu queria trabalhar com vocês é a questão da divulgação, tá? Porque, perdão, a gente comentou também na questão do acesso, ter que fazer investimento para participar. E eu trabalhando, fazendo estágio lá na Câmara e fazendo reportagem da TV Câmara, a gente sempre busca divulgar e toda semana a gente divulga evento cultural gratuito na cidade. Não é uma falta de divulgação, mas a informação ela não chega. Ela não é fomentada entre a gente. E quando tu frequenta um ambiente, se eu for no Ordovaz, eu sei que eu vou encontrar uma galera. Se eu for nos trilhos, eu sei que eu vou encontrar uma galera totalmente diferente, mas uma galera que tá sempre andando junto. Como é que a gente integra essa galera? Como é que a gente deixa as coisas menos nichadas, assim? Por mais que a nossa cidade ela seja muito polarizada. Eu acho que principalmente questão de classe social e muito tem uma parte, tem a galera que é da cultura e tem a galera que simplesmente não é nada da cultura. Como é que a gente transforma isso? Tu diz de integrar esses dois polos, o pessoal da cultura e o pessoal que não consome, por exemplo. É porque hoje em dia a gente consome muito redes sociais, né? E eu vejo a cultura sendo divulgada na TV ou no jornal, por exemplo, que é algo que eu não consumo. Então, eu tô mais ligada no meio cultural e artístico
por conta de pessoas próximas que eu fui conhecendo. E que aí eu vejo que estão fazendo alguns corres diferentes, assim, que eu me identifico e que é verdadeiro pra mim. E eu tento participar, né? Experimentar. Então, por exemplo, o Lab foi uma dessas... um desses exemplos, porque eu queria encontrar algum curso de audiovisual, que eu estava interessada, mas eu não encontrava, que eu só sabia da UX, eu sabia da FSG, mas eram cursos pagos, eram oficinas pagas. E por causa de uma amiga que eu conheci na dança, eu consegui encontrar o Lab, sabe? É porque estavam próximos de mim, mas não foi algo que eu encontrei por divulgação pública, assim, por exemplo, muito menos em rede social. Eu também tive essa experiência com o Lab, né? Eu acabei descobrindo por causa da Carol, que, né, apareceu no primeiro bloco agora. Mas eu acho que tem bastante questões de não ter divulgação suficiente das coisas, tipo, não se vê, né? Pelo menos na minha cidade, se é divulgado assim, não se vê muito. É meio difícil de achar as coisas. Então, o Lab eu fui descobrir por pessoas que eu conhecia, né? Então, eu acho que tem talvez uma falta de divulgação em redes sociais que a gente utiliza, né? Como Instagram, por exemplo. Porque em Farroupilha até tem algumas divulgações da Casa da Cultura, porém são feitas pelo Facebook. E é muito complicado isso, porque é muito raro ver uma pessoa nos dias de hoje que ainda usa essa rede social. Pessoal, eu separei muito mais tópicos aqui, que a gente poderia ficar pelo menos aí 1 horinha conversando, mas infelizmente o tempo é curto. Queria agradecer vocês. Fazer um convite encarecido. A gente está participando de uma oficina tipo, de experimentação muito eficiente, eu diria, e gratuita. Então a gente está falando aqui da falta de interesse do público. Eu queria fazer esse convite encarecido. Quem puder, quem tiver disponibilidade, vir aqui experimentar, porque vale muito a pena. Tá? Esse foi o LabPod. Espero encontrar vocês de novo, num futuro próximo, quem sabe. E por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Obrigada. Obrigado.